A doutora Mariângela aqui e o doutor Cláudio também gostam de descomplicar a vida das pessoas, né? Eu já vou falar de descomplicar, eu já vou fazer uma consulta aqui com ela, porque eu adorei esse negócio. A gente estava falando a respeito de infertilidade, se é possível, até as meninas estavam brincando aqui de que forma, enfim, né, tudo mais. Agora, fala especificamente a mulher, como é que ela funciona? Nos 20 anos é de uma forma, nos 30 anos é de outra, esse planejamento, né, que ela tem que ter. Planejamento familiar, na verdade, né? Como que tem que funcionar isso na cabeça da gente? Eu acho que o importante é a gente transmitir a informação que é correta, que isso é educação, que a partir dos 35 anos a fertilidade feminina começa a diminuir. Né? Por quê? Porque a mulher nasce com todos os seus óvulos e a mulher nasce com 1 a 2 milhões de óvulos. A gente chega na puberdade, na primeira menstruação, com 300 a 400 mil. E chega aos 40 anos com mais ou menos uns 10 mil óvulos. E não tem nada que a ciência possa fazer até aqui para parar de se perder óvulos ao longo da vida. Então, ela perde a fertilidade simplesmente porque consome o patrimônio do ovário, que são os óvulos. Então, a partir dos 35 começa a ficar mais difícil, dos 37 mais ainda, e a partir dos 40, bem mais difícil. Somado a isso, a idade masculina, quando o parceiro... uma mulher de 35 anos com um parceiro de 30, para alguns procedimentos, vai ter um potencial de fertilidade X. Essa mesma mulher de 35 com um parceiro com mais de 40, os dois juntos vão ter um potencial de fertilidade Y menor que anterior. Então, na verdade, a idade do casal é importante. Eu acho que isso as pessoas têm que saber. Porque hoje todo mundo tem uma ideia mágica, que as pessoas dizem assim, eu vou deixar para engravidar quando eu quiser, porque se não der, eu vou lá e faço uma fertilização in vitro e está tudo resolvido. É isso mesmo. E milagre não existe, gente. Assim, quando o ovário chega ao seu esgotamento, a gente pode até atingir gravidez de outras maneiras, doação de óvulo e tal, mas existe um esgotamento do ovário, um esgotamento da carga genética, que é infelizmente, idade dependente. Eu brinco que hoje, né? A longevidade aumentou, a gente tem um pique muito diferente. Hoje é difícil saber quem tem 40, quem tem 50. As pessoas são muito parecidas, com um pique muito maior do que a gente olhar para trás para os nossos avós. Mas eu brinco que esqueceram de avisar o ovário, porque ele continua parando de funcionar no mesmo período que sempre parou. Então, a partir dos 45 anos, se a gente olhar dados estatísticos, de que a gravidez é 0. Em medicina nunca é 0, nunca é 100, mas é um evento que passa a ser raro. Então, quem tem plano de filhos tem que ter isso em mente, começar a se planejar para isso também. Legal. E o homem também leva vantagem nessa parte sobre as mulheres. Né? Tá bom. E até está na Bíblia, pena que o pastor não falou. Pode ser a próxima pergunta, só sugerir que a gente vai atrás. O homem não para de produzir espermatozoide nunca. Diminui, assim como aumenta a calvície, aumenta o abdômen, aumenta uma série de coisas, mas ele não para nunca. O testículo continua produzindo espermatozoide. Um número menor, menos profícuos, menos úteis, eles são menos eficientes, mas não para nunca. Por isso que a gente vê, às vezes, lá um senhorzinho, eu entrevistei um em Pernambuco, que ele tinha 70 e poucos anos, a esposa 20, e ele tinha acho que 14 filhos, claro que não com a mesma esposa, mas só com aquela ele já tinha uns 3 ou 4. Bom, mas isso até certo ponto tem que questionar algumas coisas. Eu tenho pacientes de 75, 80 anos, cuja esposa está grávida e o filho não é dele, mas consta como se o fosse, para manter um certo status, assim. Então, nessas condições, o homem perde muito porque o estilo de vida dele não é tão equânime como a da mulher. O homem fuma mais, ele bebe mais, tem hipercolesterolemia, etc, etc. Todos esses fatores e o estresse são perniciosos para a fabricação do espermatozoide. Mas a mulher não está chegando perto disso também, que eu tenho a impressão que com esse negócio da liberdade, da igualdade, a mulher está chegando muito próximo ao homem em vários aspectos. Beber, fumar, estressada também, enfim. Acho que a ida da mulher para o mercado de trabalho aumentou o estresse, tanto que aquela diferença abissal que tinha de índice de infarto em homem e mulher, que era um reflexo dessa questão de vivência, já reduziu bastante. Mas eu queria voltar um pouquinho, que eu acho que é importante essa questão da brincadeira que o homem não para neles, de gente, produzir porque eles falam
que nem eu e o Luciano. Um fala uma coisa, o outro pega um gancho e já vai falando. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso muito legal. Parabéns. Mas não foi bom deixar perto aqui, porque... Não para. Eles brincam que eu mexo muito as mãos quando eu falo. Ah, mas nós italianos mexemos as mãos. A gente é muito gestivo. Vamos esquivando. Eu sempre conto até para os alunos quando eu dou aula que a minha mãe, desde que eu era pequena, dizia que se me cortassem os braços eu ficava muda. Então, não adianta. Isso é no jeito. Mas essa questão que não para de produzir, mas que a infertilidade com a avançada masculina também é um fato que se julgava inexistente e existe. E a questão também do aumento de risco de malformação, também em função da idade masculina, que era uma coisa que não se sabia, não se acreditava. Né? Não, até 10 anos atrás não se admitia que as anomalias congênitas fetais tivessem alguma relação com o fator masculino. E é verdade, hoje a síndrome de Down, por exemplo, de uma mulher de 35 anos, que é baixa, não é? Uhum. Ela é a mesma de um homem de 48 anos, 49. E outras anomalias, várias, né? Já está bem mais avançado, né? Nossa, a gente, cada vez que a gente faz um programa sobre esse tipo... Eu confesso que eu sou zero para esse negócio de fertilidade. A gente faz até para aprender, para explicar, né, melhor para o telespectador, porque, enfim, as pessoas sempre estão perguntando para a gente de que forma, aonde, com quem... Porque hoje em dia também é muito complicado esse negócio, né? Porque a gente vai mostrando, a gente tem que mostrar com seriedade, né? Falar, mas eu, honestamente, não tinha nem ideia de que... Eu fiz um programa, acho que há 2 anos, em Pernambuco, com uma doutora maravilhosa lá, e ela abordava também com muita facilidade, com a forma com que vocês abordam, com muita tranquilidade, uma forma muito fácil da gente entender, porque a gente sempre fica com alguma dúvida, né? A gente sempre tem alguma questãozinha. Por exemplo, os tipos de inseminação, in vitro. Isso é uma perguntinha que eu quero fazer para vocês no próximo bloco, para vocês explicarem quais são as diferenças, porque a gente sempre tem alguma dúvida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. De volta com o nosso Tudo em Dia. Que delícia, né, gente? A gente ficar sabendo de assuntos interessantes que a gente não domina ou pelo menos não lida com isso no nosso dia a dia. Mas tem tanta gente que lida, tem tanta gente que tem algum probleminha, né? Às vezes até nem sabe, às vezes vai no ginecologista, aí fica sabendo, fica triste. Pô, a gente saber que tem uma forma, né, da gente resolver, sempre tem forma para tudo, né? Isso que eu acho que é a coisa mais interessante da vida, é o saber viver, né? Enfim. Bom, vou falar de uma coisa muito legal para vocês já sabem, né? Aqui a gente só tem parceiros legais mesmo, gente boníssima. Fala da Kia, né, gente? Que delícia! Eu não canso de ficar olhando aquele Kia Soul. Confesso que eu andei dando uma olhada essa semana no Cerato, achei um carrão maravilhoso. Mas eu estava lá em São Paulo, sentada num restaurantezinho aberto, eu fiquei olhando aquele Kia. Gente, aquele carro, ele é um carro diferente. A gente vê vários carros em São Paulo passeando, Porsche, enfim, todos os carros que vocês pensarem no BMW, lá tem, passeando assim como se fosse táxi, né? Aqui a gente não tem essa gama toda de carros, a gente não vê toda hora, lá a gente vê. Mas o Kia, ele se destaca, gente, perto dos outros carros. Ele é totalmente diferenciado. Ele é um carro que você pode levar 4, 5, 6 pessoas. A banda aqui, por exemplo, pode levar os equipamentos de som. Ele é um carro confortável, ele é um carro designer. Antes de mais nada, ele ganhou o prêmio de carro designer por ser totalmente diferenciado. Enfim, vale a pena. Dê uma passadinha na Kia, fale lá com os meninos do Jefferson ali na Ipiranga, na São Motors, e faça o test drive, né, gente? Porque eu acho que carro é o seguinte, tem que fazer o test drive. Aí você pesa o custo, benefício, quanto tempo você vai ficar com o carro, quantas parcelas você vai fazer, se tem um dinheirinho a mais para dar. Mas é no test drive que você vai realmente saber se o carro vale a pena ou não. Eu falo para vocês que eu sou fã número 1, né, desse carro. Eu tenho um, o seu Luciano tem outro. Porque lá a gente nem divide lá em casa os carros, de tanto que a gente gosta. Um bota cheirinho, o outro manda encerar. É uma festa lá em casa de Kia. Na Kia você sabe, né? Tudo dá certo, né? Vai lá na Kia, passa lá e conversa com um dos meninos. Bom, aqui a gente estava falando, Julinha, a gente tem atropelando, que a pessoa veio de São Paulo pensando, trabalhando, a semana inteira a pessoa vai se atrapalhando. A gente tem alguma pergunta? Porque eu já tinha feito uma aqui. Temos, aqui ó. A mulher a cada dia está mais integrada ao mercado de trabalho e participando de profissões mais dinâmicas, o que torna a gravidez mais complicada.
Ele quer saber se há algum tratamento que pode retardar a queda da fertilidade, ou se tem estudo sobre isso. Isso pergunta a Marília Halber de Canoas. Olha, Marília, manter hábitos de vida saudáveis é o que pode nos fazer proteger a fertilidade de uma maneira geral. Então, não fumar, não abusar do álcool, de drogas, ter uma alimentação saudável, um peso adequado, cuidar doenças de ordem geral. É o que se pode fazer para usar preservativo sempre na relação sexual para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, com isso a gente está protegendo a fertilidade. Para quem tem sonho de gravidez, a idade está passando e o momento, por N razões, não chegou, pode ser lançado mão também, mas isso não deve servir como estímulo para alguém não engravidar agora e deixar para engravidar depois, mas se pode fazer congelamento de óvulos, né? No sentido, então, de preservar uma fertilidade futura. Quando está passando dos 35 e o momento da gravidez não chegou, se pode congelar óvulos, que podem ser usados até depois da menopausa, para se obter gravidez. Isso foi um avanço bastante interessante. Ciência fantástica, né? Só lembrando aqui que o primeiro bebê, né, in vitro, foi pelas suas mãos, né? O primeiro bebê do Rio Grande do Sul foi nosso. Nós temos vários pioneirismos, né? A primeira gravidez da América Latina, com espermatozoide que foi buscado lá no testículo. Daqui, o primeiro bebê de óvulos congelados do Brasil também é daqui do Rio Grande do Sul. Que delícia. Quantos anos de profissão, doutora? Olha, esse primeiro bebê é lá dos idos de 89, a gente começou a trabalhar em 88. Que delícia. Então já tem mais bodas de prata. Uma estradinha boa aí. O doutor que deve estar feliz, que casou com uma... O senhor que não é aqui do Brasil, né? Casou com uma doutora tão importante, né? Requisitada e que vai ficar na história mundial aí. Eu estou atrás dela, ver se eu fico com esse legado também. Mas o senhor não tem nenhum legado para nos contar? Estou sabendo que o senhor tem vários legados para nos contar. A gente tem, aliás, quem tirou do testículo esse fragmento fui eu, né? Então... Viu? É um trabalho realmente em conjunto, né, gente? Que delícia isso. Vocês trabalham juntos há muito tempo? Veio o casamento e o trabalho e o casamento? Como que funcionou essa química entre vocês? Eu acho que não é bom declinar muitas coisas. Porque eu acho uma delícia isso. Eu casei e comecei a trabalhar com meu marido, por exemplo. Primeiro veio o casamento, depois veio o trabalho. E é muito legal trabalhar junto. As pessoas perguntam como é que é a química de trabalhar junto com o marido, com mulher, porque é chato, porque trabalha. Mulher sempre é chata, mas a gente... dá um jeito. Chega em casa de noite, está junto de novo. Mas eu acho que quando tem amor é uma delícia, né? Gente? Não, eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fui fazer especialização na área. Daí eu fui trabalhar de empregado, né, com a doutora. E daí que a gente se conheceu. Que delícia. E agora continua de empregado da doutora. Sim, claro. Que barbaridade. Ele é ótimo. Olha, dá para fazer um programa de humor com esses dois. Eles são ótimos, vocês não têm noção. Bom,